Continuamos a brincar com o fogo em relação à questão de apoio e auxílio à imigração ilegal. E a própria legislação permite que algum deste apoio e auxílio à imigração ilegal seja dado. Mas depois começamos a ter aqui algumas consequências deste apoio e auxílio à imigração ilegal e à forma descontrolada que esta imigração ilegal vai estando em Portugal e que depois alguns chiques espertos relacionados com máfias de tráfico humano acabam por, obviamente, aproveitar a desgraça alheia para alavancar algumas estratégias de tomada de poder que parece que só nós é que estamos atentos em relação a isto. Hoje chegaram-me algumas fotografias retiradas no Martim Moniz que eu vou passar aqui ao lado, que são fotografias que fazem apelo à criação do Partido Islâmico Português. Já circularam nas redes sociais algumas questões relacionadas com este pseudo-partido, que não existe, obviamente, que não está reconhecido pelo Tribunal Constitucional, mas que podemos vir a ter o risco de estar reconhecido, e que diz, é um cartaz que diz: farto de racismo e discriminação, farto do imperialismo ocidental, farto de uma economia estanque e impostos até mais não, farto de desigualdades sociais, voto Partido Islâmico Português. Bom, eu acho que não estamos bem a ver o caminho que estamos a tomar e que um dia destes pode vir a ser tarde demais. Eu vou apenas fazer aqui uma pequena análise que, obviamente, descontextualizada pode ter outra interpretação, mas para entendermos do que é que estamos a falar. Uma notícia, já com algum tempo, do Expresso diz que a Rua do Bem Formoso, em Lisboa, que é uma rua com pouco mais de 400 metros, tem 10.000 habitantes registados com atestados de residência passados. Para que as pessoas entendam, os atestados de residência passados pelas juntas de freguesia, nomeadamente pelas freguesias de Lisboa, tornaram-se uma fonte de receita para as juntas de freguesia, que cada vez atravessam mais dificuldades em consequência da descentralização de competências que o governo fez para as câmaras municipais e para as juntas de freguesia, atribuindo competências a estas juntas de freguesia, mas não passando os referidos pacotes financeiros, e as juntas, vai daí, começam a imaginar do como é que podem ir buscar dinheiro a tudo e a todo lado. E começam a atribuir atestados de residência a troco de trocos. Basta chegar à Junta de Freguesia de Arroz, à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Arroz, entretanto, controlou a situação, mas a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que tem parte significativa do Martim Moniz, e percebemos que basta o cidadão apresentar-se com 2 testemunhas e pagar um valor simbólico e tem acesso ao atestado de residência, e a partir daqui começa todo o processo de nacionalização e de entrada no país. Ora, a lei determina que é a própria junta de freguesia que deve aferir ou não da capacidade e da legalidade da pessoa viver no espaço que diz que é a sua residência. Olha, como as juntas de freguesia não têm meios, acaba por ser em consequência das 2 testemunhas. Como estas zonas de Lisboa são zonas carenciadas, os mais velhos que estão com pensões baixíssimas nestas juntas de freguesia aceitam ir fazer o poimento e dizer que aquele sujeito vive ali naquela rua e que tem a residência ali, sem que exista qualquer cruzamento de dados ou informação por parte da junta de freguesia, o que determina, numa rua com 400 metros, tem obviamente 10.000 residentes registados, sendo que não vivem lá os 10.000, apesar de todos sabermos que existem casas com 20, 30, 40, 50 pessoas ali dentro. Ora, meus caros, para termos uma noção do que é que estamos a brincar, imaginemos que isto entrava na estupidez absoluta e que o Tribunal Constitucional reconhecia o tal Partido Islâmico Português. Quando estamos a falar da Rua do Bem Formoso, a Rua do Bem Formoso tem os tais 10.000 atestados de residência passados. Se formos pesquisar as eleições autárquicas de 2021, por exemplo, em Lisboa, onde Carlos Moedas ganhou, Carlos Moedas foi eleito Presidente da Câmara com 34% dos votos, ou seja, referente a 83.163 votos. O segundo partido, o Partido Socialista, em coligação com o LIVRE, não nos esqueçamos que eles têm uma coligação em Lisboa, teve 33% e 80.000 votos. O PCP, com 10%, tem 25.000 votos. O Bloco de Esquerda tem 15.000 votos e elege um vereador. Estamos a chegar lá. Estamos a chegar que só a Rua do Bem Formoso, mais uma rua ao lado, conseguem eleger um vereador na Câmara Municipal de Lisboa. E se formos olhar para a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, entendemos que o número de habitantes, se estiverem legalizados e puderem votar e se conseguirem nacionalização,
significa que ganham facilmente a junta de freguesia de Arroios. De Arroios não, de Santa Maria Maior, porque Arroios tem tentado conter esta questão. Ou seja, nós temos países como a Bélgica que têm um partido islâmico que tenta repor algumas normas islâmicas dentro do espaço da Bélgica e aquilo tem tido algum problema, apesar de já terem, inclusive, tiveram alguns eleitos municipais. Eu acho que não estamos bem a ver a brincadeira que estamos a autorizar e a forma com que tratamos este assunto só porque consideramos que o Chega é xenófobo, o Chega é racista, porque as pessoas têm o direito à livre circulação, porque não há necessidade de estarmos a impor regras. E nós temos as portas escancaradas com este problema financeiro que começa a montante, começa no registro e na fase em que a própria junta de freguesia atribui, sem qualquer critério, e o critério é o das duas testemunhas, o atestado de residência que determina o início do processo neste momento na AIMA. E daí existirem 700 mil processos pendentes para nacionalização, para obter a nacionalidade, na AIMA. Estamos, ou nós estamos a brincar, estamos aqui a correr um risco muito sério. Eu não estou a dizer que toda a gente que vem, que é criminosa e que etc., não tem nada a ver com isto. Tem a ver que existem regras. E que estas pessoas, obviamente, estão a ser vítimas porque pagam balúrdios, estão a ser vítimas de extorsão para conseguir a nacionalidade. E não é a questão de serem bem-vindos cá ou não, é a questão de nós percebermos que tudo isto terá uma consequência social, terá um problema concreto na questão da habitação, porque nós já não temos habitação para os que cá estão, quanto mais para os que vêm, terá uma consequência direta na questão do Estado Social, terá uma consequência direta na saúde e na subcarga do Serviço Nacional de Saúde. E depois vem aquela retórica fantástica e maravilhosa de dizer, bom, mas estes, quando estão cá a trabalhar, descontam muito para a Segurança Social e a Segurança Social teve um acréscimo nas receitas proveniente dos ordenados destas pessoas. Vamos lá ver se nos entendemos. Estas pessoas, a maior parte delas, não são todas, obviamente, porque há gente que vem com dinheiro, mas estas pessoas, maioritariamente, vêm trabalhar com dumping salarial, ou seja, a baixo custo ou abaixo do ordenado mínimo nacional. As contribuições que fazem para a Segurança Social estão muito abaixo daquilo que seria expectável. Bom, mas é verdade, muitos descontam. E quantos é que partiram e tiveram que emigrar e, em consequência disso, gente qualificada, acaba por não descontar cá? Já alguém fez as contas entre o deve e o haver dos jovens que foram para fora e deixaram de descontar dentro de Portugal, com ordenados até mais elevados, porque estariam numa posição académica ou outra que lhes permitisse ter acesso, mais que não seja a facilidade da língua, o acesso cultural, a ligação cultural? Já alguém pensou neste deve e haver? Mas o preocupante aqui é nós estarmos ao fim do dia, a discutir que se está a tentar criar um partido islâmico português. Algo que, no meu entendimento, viola claramente a Constituição e nunca terá viabilidade por parte do Tribunal Constitucional em ser aprovado, mas só a vontade de poder ser feito, mais dia menos dia, quando alguém se opuser a esta situação, certamente que vão dizer que é discriminação, racismo, fascismo, xenofobia, que é uma vergonha, etc, etc, etc. E nós temos que continuar a lidar com esta brincadeira de uma falta de política de imigração que seja forte, concreta e que defenda os interesses nacionais. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.